Olhando um pouco para o trabalho que eu desenvolvo, o meu trabalho situa-se naquilo que se chama performance audiovisual, que é um pequeno microcosmos da performance multimédia, que é outro microcosmos da arte da performance. Eu trabalho o som e imagem, olhando para ele do ponto de vista da memória e com a especificidade de cada um dos locais. Neste sentido, desenvolvi nos últimos anos um modelo de Practice as Research, uma abordagem de investigação pela prática, que deu origem a um conjunto de performances que funcionavam bidirecionalmente, ou seja, a prática questionava e levantava questões que teriam que ser respondidas pela parte empírica, e a parte empírica tentava justificar algumas das escolhas que eram feitas na prática enquanto criação artística. Ora, este modelo foi criado ao longo de cerca de 28 projetos de investigação-criação. Ele está dividido nestas componentes que eu aqui apresento, numa investigação-criação que inclui a investigação direta, tem a ver com a ligação direta ao próprio local, à presença no local, com a interação, a apreensão e a reflexão sobre o próprio local, e também uma investigação mediada, e aqui estamos a falar obviamente de leituras, entrevistas com a comunidade, etc. Este modelo dá origem ainda à produção das próprias criações e depois já a apresentação da performance e o arquivo. E aqui eu olho para esta aproximação como tendo um objetivo, é que toda a componente de investigação-criação, desde a parte de investigação, a produção, a performance e o arquivo, para mim, tudo faz parte da própria criação. Portanto, não há aqui, eu não considero que a criação é só o momento da performance ou só o momento da produção. Para mim, o próprio arquivo e o processo de investigação-criação faz parte integral da criação, porque eu posso sempre pegar nesses trabalhos e, por exemplo, pegar nos arquivos e voltar a reconstruí-los com base na minha memória e criar novas criações sobre o mesmo espaço. Este modelo assenta, acima de tudo, num ciclo de formulações de significações. O que é que isto é? É um ciclo no qual eu permaneço no espaço e que me dá 3 outputs. Aquilo que eu chamei o ativador de performatividade, que é nada mais nada menos que o tema da criação, um conjunto de palavras-chave e depois um guia conceptual que me permite utilizar ao longo do tempo, ao longo da performance ao vivo, fazer certas escolhas, como é que eu quero direcionar o trabalho criativo. O trabalho é assente em 2 meios, como eu disse no início, no som e na imagem. O som é música eletrónica ambiental, que é feita a partir de sons recolhidos nos lugares e algumas composições e texturas ambientais, e a parte visual recorre a vídeos a preto e branco, filmados em super slow motion, porque para mim a memória é muito arrastamento, muito pouca definição, não é Full HD, ainda não é, lá chegará. Como a Célia disse antes, quando nós começarmos a registar criações em Full HD, depois vamos pensar como é que vamos ter espaço para tanta criação. Ora, como eu vos disse, este trabalho foi desenvolvido ao longo de um conjunto de projetos, 28 projetos foi quando o modelo foi estabilizado, entretanto tenho feito mais. Eu vou apresentar alguns exemplos desses projetos, eu espero que consigam ouvir o som, era importante. Este foi um projeto que eu desenvolvi no âmbito de Barcelos Cidade Criativa para as artes populares, no caso do artesanato, e é sobre a região oleira de Barcelos. E na altura eu passei 3 meses com
com os artesãos para tentar perceber o que era a identidade deste território e foi apresentada no Museu de Olaria. Posteriormente, desenvolvi um outro trabalho sobre Vila Nova da Barquinha e este trabalho tem umas considerações interessantes. O trabalho era para ser feito sobre o Castelo de Almorol e quando eu cheguei lá, portanto, o Castelo de Almorol, na minha memória, é um castelo que está numa ilha, rodeado de água, é o único castelo em Portugal que estava rodeado de água, e quando lá cheguei encontrei um espaço que não era de todo aquele que era da minha memória. O Tejo estava sem água, esta é uma imagem de como estava o Tejo na altura, portanto do lado direito nós conseguimos passar a pé para a ilha onde está o castelo, então eu tive que alterar, e o trabalho foi sobre a Vila Nova da Barquinha, e essa é uma das minhas abordagens, portanto todo o trabalho pode ser alterado até à apresentação, o que me deixa bastante liberdade criativa para eu poder desenvolver o trabalho como me interessa. Já em ano de pandemia, tive a sorte de poder trabalhar numa zona de Guimarães não muito conhecida, que é o bairro de Couros, o bairro C, que é uma zona que está entre a avenida onde está a estação de Caminhos de Ferro e a zona histórica de Guimarães. Era uma zona insalubre, pouco conhecida da maior parte das pessoas que visitam a cidade e que me permitiu conhecer uma outra imagem daquilo que é a cidade de Guimarães, que tem uma identidade muito própria e que não vive só do centro histórico, que faz parte da lista da Unesco. O trabalho era focar esse trabalho de couros, era uma zona de fábricas antigas que trabalhavam os couros em todo o seu aspecto, era uma zona insalubre que agora está a ser recuperada lentamente. Ora, como eu vos disse, eu dividi esta apresentação em duas partes. Vou agora falar de um projeto em específico para mostrar como é que funciona todo o processo de abordagem ao lugar e a forma como eu vejo a aproximação à investigação pela prática. Vou falar de um trabalho sobre uma aldeia, a Aldeia da Luz. A Aldeia da Luz sofreu um processo de desterritorialização para a construção de uma barragem. Portanto, era uma aldeia que existia em Moura, no Alentejo, que foi desmantelada para criar uma nova aldeia, porque a antiga iria ser submergida pela barragem do Alqueva. Quem passou o processo, principalmente o processo que passou na televisão, na altura, ficou com uma ideia do que é que estava a acontecer na aldeia, e quando eu cheguei lá vi um processo completamente diferente. Portanto, aquilo que me interessava do ponto de vista de trabalho, de memória, era trabalhar uma aldeia que não existia, cuja memória das pessoas era uma pós-memória passada pelas gerações mais antigas, os avós e os pais passavam aos filhos, mas ao longo da residência artística no Museu da Luz, aquilo que eu verifiquei é que existiam processos bem mais complicados deste processo de mudança da aldeia e da própria construção. Este é um excerto de um vídeo que está no Museu da Luz que mostra o que era a aldeia antiga. Este é um vídeo da EDIA. A EDIA foi quem construiu
a barragem do Alqueva e é também o promotor do próprio Museu da Luz, um museu dedicado a manter a memória da aldeia. O que me surpreendeu na altura em que vi este vídeo foi o facto do vídeo mostrar muita construção, muito edificado e a minha pergunta que fiz foi: e as pessoas? Como é que as pessoas foram envolvidas neste processo? Existe um conjunto de documentação sobre o processo, alguns estudos sociológicos e antropológicos associados a este processo de mudança da aldeia, mas existiram um conjunto de situações que levaram a que a aldeia nova, a atual, não fosse aceita da melhor forma por parte das pessoas que estavam na aldeia antiga. E isso, para mim, que ia para lá trabalhar a memória de uma aldeia que tinha sido desmantelada, foi uma surpresa, porque eu não conseguia perceber que memórias é que as pessoas tinham dessa aldeia, partindo do princípio que já tinham construído algumas memórias na aldeia nova. Portanto, faz este ano 20 anos que a aldeia, que foi criada a aldeia nova, portanto já lá vai algum tempo, e as pessoas continuam a dizer que aquela aldeia não é delas. E porquê? Eu vou mostrar um excerto de um documentário que me marcou muito sobre o processo da mudança da aldeia. Conforme parei a carrinha ali em frente à porta Roubaram a igreja. do casão, Derrubaram. Derrubaram. conforme cheguei ali, parei a carrinha, calhou assim, quando me abre assim a porta para me descer, eu olhei assim, vi logo a máquina. Que era A máquina a levantar o balde. Que a partir deste momento dais início à transladação dos vossos entes queridos. Já antes de Jesus Cristo... Este foi um vídeo que me chamou muita atenção, porque este processo que estavam aqui a dar notícia da transladação dos corpos significava que as pessoas teriam que exumar os corpos, as famílias exumavam os corpos no cemitério antigo e eles seriam enterrados no cemitério novo. E o que aconteceu é que eram feitos funerais como se fosse um funeral perfeitamente normal. Portanto, as pessoas que já tinham tido um funeral voltaram a ter outro funeral. E o que aconteceu foi que algumas famílias que tinham 4 ou 5 pessoas no cemitério faziam isso, tratavam dessa transladação dessas 4 ou 5 pessoas na mesma altura. Portanto, tinham que repetir o processo 4 ou 5 vezes. O que deixou marcas profundas na comunidade e na forma como as pessoas lidavam com a própria memória. Aquilo que foi mais marcante para mim foi visitar a escola primária, a escola EB1, do primeiro ciclo, aliás, a escola do primeiro ciclo, e os miúdos de 9, 10 anos, do terceiro e do quarto ano, dizerem-me que aquela não era a aldeia deles, que a aldeia deles estava ali debaixo d'água, a uns metros de distância da aldeia nova, e os miúdos tinham 8, 9 anos e o processo tinha acontecido há 16 anos atrás. Portanto, eles estavam a transmitir apenas uma memória que não era a deles, era a memória dos pais e dos avós, mas eles não tinham qualquer tipo de relação com a nova aldeia, nem criavam qualquer tipo de memórias. E para mim, que ia trabalhar uma representação de uma memória, tornou-se um desafio bastante difícil, porque a memória era sobre algo que não existia do ponto de vista físico. Apesar deles, os miúdos eram capazes de me descrever a zona da igreja onde jogavam à bola, eles nunca estiveram nessa zona da igreja, foram os pais que jogaram lá. Isso para mim foi um processo interessante. Portanto, o meu doutoramento em estudos artísticos, e fui um pouco surpreendido por isso, porque as imagens que existiam na memória das pessoas eram as memórias da própria destruição da aldeia antiga, do desmantelamento, da destruição da torre da igreja.
a retirada do sino da igreja, a translação dos corpos e isso tudo. Portanto, eu quando cheguei lá, o que vi foi isto. Foi uma aldeia nova, toda limpinha, toda pintadinha de branco, muito bonita, e com uma estrada que diz luz, que era a estrada antiga, que aqui no canto inferior esquerdo termina no espelho d'água da barragem do Alqueva, e que era a estrada que levava para a aldeia antiga. E no canto superior direito vê-se numa fotografia a igreja, o Museu da Luz, que está, parte dele está soterrado, está debaixo de terra, e o cemitério, e as pessoas não iam ao museu. Não iam ao museu porque, como o museu era da EDIA, que foi quem construiu a barragem, levantava algumas questões à comunidade em frequentar, porque eles não se sentiam na altura representados pela memória que era mostrada dentro desse museu. A fotografia no canto inferior direito é uma vista em cima do museu para o lago de Alqueva. Portanto, foi isto que eu encontrei e da aplicação da minha abordagem, lá seguindo mais ou menos um caminho muito objetivo e não me deixando de levar para algumas das situações que vivi na aldeia durante a residência artística que fiz no Museu da Luz, consegui encontrar as minhas palavras-chave que norteavam a minha abordagem conceptual da criação e também que iriam ser vertidas para a discussão do próprio doutoramento. O ativador de performatividade escolhido na altura foi o devir, que era o tema da criação que eu iria desenvolver durante esse tempo, e depois o meu guia conceptual, ou seja, o meu guião, o meu plano para as apresentações ao vivo. Portanto, a apresentação ao vivo seguia esta estrutura que está aqui, em que eu tentava, de uma forma perfeitamente aberta, em tempo real, ir de encontro àquilo que eram as expectativas de que eu tinha definido antes. Este projeto ainda se tornou mais interessante porque foi o único em que eu fiz 2 apresentações, porque fiz uma apresentação no Museu da Luz, onde a apresentação foi feita para visitantes do museu e não apareceu ninguém da aldeia, e fiz uma outra apresentação na casa onde estava, na aldeia, em que abriu o logradouro e, graças à ajuda da Junta de Freguesia na altura, permitiu que as pessoas fossem assistir, a comunidade assistisse à apresentação da minha criação. E eu agora apresento-vos, para terminar, são cerca de 2 minutos, um vídeo resumo daquilo que foi a minha criação sobre a Aldeia da Luz. Como resultado desta apresentação, foi muito interessante
perceber que as pessoas mais velhas se dirigiram a mim e reconheceram espaços da própria aldeia, da velha aldeia, o que para mim foi importante, porque eu nunca a conheci, não filmei lá, todas as imagens eram da nova aldeia, e esta questão da representação da memória, na procura de um conjunto de significações em que se procura desconstruir um conjunto de espaços e também microcosmos de perspectivas inusitadas e de dimensões imateriais da memória, fez com que eu pudesse experimentar algum tipo de fórmulas que garantem assim a descoberta e o reconhecimento mais profundo de um lugar, reconstruindo, partindo de uma nova representação do sentido desse lugar, tomando como minhas as memórias das pessoas. Neste caso, eu nem sequer tinha hipótese de ver o que era a memória do passado, porque ele pura e simplesmente não existia, só existiam em documentação. E a conclusão que eu retirei deste projeto e também dos outros é que quando nós produzimos memória por meios audiovisuais, produzimos identidade. Quando se produz identidade, aí conseguimos projetar o futuro. E foi esta a grande conclusão que eu acabei por retirar neste processo de digital reenactment que desenvolvi, no caso na Aldeia da Luz. Obrigado.